Graça e paz mais uma vez. Abramos o livro no texto que já lemos esta noite, mas nós vamos tratar neste texto algo que falou extremamente ao meu coração durante a semana passada. Capítulo 15 de João 17 em diante. Vocês vão ficar cansados de estarem sentados? Vamos ficar em pé? Vocês? Que bom ver a Angélica, né? E filhota aí. Cadê as outras? Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, o pecado não teriam, mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Querido Pai, estamos aqui na Tua presença, e queremos estar influenciados pelo Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra dita por Jesus, registrada por João. Fala aos nossos corações, trabalha na nossa alma, que não sejamos ouvintes e esquecediços, mas praticantes, como Tu ordenas na Tua própria palavra. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus queridos. Jesus Cristo acabara de falar sobre o mandamento do amor mútuo. E logo ele dá uma pancada. Ele disse: olha, vocês vão ser odiados. Fique impressionado porque a gente ouve tanto de Jesus Cristo, o que ele fala que vai acontecer, e quando acontece nós ficamos espantados como se fosse uma novidade. Logo após o versículo 17, que ele ordena, não é uma opção para nós, é um imperativo.
logo em seguida ele faz: se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós, este mundo odiou a mim. Versículo 18. O contraste é fortíssimo. Amor entre discípulos e ódio vindo do mundo. Vivemos num tempo em que ser cristão verdadeiro, comprometido, compromissado com a videira, como ele começa esse capítulo, não é moda, é contra a cultura. A gente vai de encontro às correntes, contrário às correntes, a um sistema desgraçado, caído, que jaz no maligno, que luta contra o cristianismo autêntico. O mundo aplaude o que Cristo reprova. O mundo rejeita quem vive na verdade. Por isso que cristianismo não é religião, cristianismo é uma vida concentrada numa só pessoa, em Jesus Cristo. Muitos têm deixado os caminhos do Pai por atrativos do sistema contrário a Deus. E lá dentro se acaba, lá dentro fica arrasado. Jesus nos chama aqui, amados, para permanecer no amor, mesmo quando o mundo não entende, quando o mundo não aceita esse amor. A ideia central aqui, amados, é que o discípulo de Cristo é chamado a amar, testemunhar, permanecer firme mesmo nas adversidades que o mundo trata a cada cristão. No mundo que rejeita a verdade do Evangelho, para ser perseguido basta uma coisa: ser fiel a Deus. A Bíblia nos mostra isso nas suas páginas. A Bíblia nos mostra até a pessoa persegue o cristão verdadeiro como se fosse um trabalho para Deus. Você pode ver isso no capítulo 16, versículo 2. Então vamos pensar em três coisas aqui. Amar num mundo que não ama. Se você não tem a característica estabelecida por Deus e pelo Filho, jamais você pode dizer que é cristão verdadeiro. A característica é que você tem que amar supremamente o Filho, acima de qualquer coisa. Inclusive o Filho disse: se você é crente verdadeiro, se você é verdadeiramente seguidor dele, você tem que amá-lo. Não adianta ser igrejeiro, participante de uma igreja. Tem que amar o Senhor dela e a igreja que ele amou. No versículo 21 do capítulo 14, ele mostra que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu manifestarei a ele. Então, vamos pensar nessas três coisas. Primeiro, o mandamento do amor é nosso distintivo. Veja bem, o mandamento do amor é distintivo. No versículo 17 ele mostra isso, ordena isso: eu vos mando que vos ameis uns aos outros. Como eu disse, o amor a Deus e o amor aos que são dele, este é o distintivo
verdadeiro de um crente verdadeiro. Vamos dar essa redundância, para reforçar mesmo, porque a Bíblia nos mostra, diz que nisto conhecerão, lá no 13, e nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiveres amor para com os outros. Então, se você não amar a Deus e não amar o seu irmão, você não é cristão. Não é. Nós, a Bíblia diz, nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. E em 3,18 ele diz que a característica desse amor é de fato e de verdade. Não amemos de palavras, mas de fato e de verdade. Talvez você abrace o irmão, mas por trás, só Deus sabe. E aqui, meus queridos, ele diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Jesus repete isso. Ele reforça o que já dissera antes. Já dissera lá, como eu disse no capítulo 13, 35, vocês são meus. Mas vocês mostram que são meus se amar uns aos outros. A aplicação aqui para a gente, amados, que no mundo de competição, e pior, que existe até dentro dos cristãos, é terrível. Aconteceu com João, aconteceu com Tiago. Os demais ficaram com raiva até, podemos dizer, deles, porque queriam um lugar à direita, outro à esquerda. No mundo de competição, rancor, indiferença, só um grupo pode mostrar visivelmente que Deus vive, de que Jesus Cristo vive, que Jesus Cristo veio, é exatamente o cristão verdadeiro. No mundo de competição, como eu disse, rancor, indiferença, o amor cristão é uma luz visível. Dá uma olhada na sua vida, dá uma olhada eu olho para a minha vida. Se você tem demonstrado que o verdadeiro cristianismo é realidade na sua vida, nessa aplicação que Jesus Cristo manda fazer, ordena fazer. Amar o irmão é prova que permanecemos em Cristo, que realmente somos dele. 1 João 4, 7 e 8 nos mostra aí, por favor, coloca aí. Olha, gente, não posso dizer que amo a Deus e aborreço meu irmão e dizer que sou crente. Sou salvo. Está longe. Nós não podemos ser conhecidos por dons espetaculares ou qualquer outra coisa que manifeste, nem pelo trabalho que exercemos, mas pelo amor que domina nossos corações. Vamos ler o texto. Amados, o quê? É simples, né? Se você não ama, não é. Pode tirar o cavalinho da chuva. E esse amor que Jesus Cristo fala, esse amor sacrificial, total, pleno, não é um sentimento passageiro. É decisão. É uma decisão diária. Não vou com a cara de Amanda, mas eu vou amar a Amanda mesmo com a cara dela. Você não tem escolha, não. Você não tem escolha. Ah, eu amo fulano, eu amo esse cara. Não tem. Aqui, Jesus que já é taxativo. E a comparatividade desse amor é com o dele, que ele teve por você. Não tem jeitinho brasileiro, não.
A Bíblia nos mostra que ou é ou não é. Não tem meio termo no reino de Deus. É uma decisão de agir como Jesus. Precisamos mostrar isso. Conta-se que os cristãos amados do primeiro século eram odiados pelos cidadãos de Roma, cidadãos idólatras. Eles detestavam aqueles crentes. Não queria saber daquela raça. Como eu, em 76 para trás, eu não gostava da raça de crente. Estou sendo um deles agora. Eles odiavam mesmo, mas quando olhavam para ele, a maneira de ação, de tratamento entre eles, e um supremo amor por um defunto que morrera, ou um homem que morrera, tornou-se defunto, que achava que Jesus Cristo não tinha ressuscitado, eles afirmavam: vede como eles se amam. É espetacular essa expressão. Era isso que mais impressionava. Não impressiona um lindo templo que nós temos, outros templos maravilhosos, majestosos, que impressionam as vidas. São vidas consagradas a Deus. Nós não somos uma organização. A igreja do Senhor é um organismo de gente, pessoas. Claro, tem uma organização. Mas não podemos trocar nunca isso. Não os templos amados. Nós não vamos ser conhecidos como verdadeiros cristãos pelos nossos templos. Templos são referências, mostram realmente que tem um povo ali. É um evangelismo de proclamação, ou melhor, de presença. E podemos até fazer outro evangelho de proclamação. Mas só um é o que Deus quer realmente, que atrai pessoas para Jesus Cristo, é o evangelho de persuasão por vida, por relacionamento. Tanto com Deus, você demonstra no seu dia a dia o quanto ama, se você gosta da igreja e que gosta do Senhor dela. É impossível você dizer que ama a Deus e não gosta do corpo dele, do corpo de Cristo, da igreja. Que lição nós podemos ter aqui, amados? Antes que o mundo nos ouça, ele precisa ver em nós o amor que pregamos. O mundo não conhece o seu coração. Vai conhecer pela sua atuação. Se ama o irmão, se ama a Deus. Em segundo lugar, queridos, o ódio do mundo é nossa realidade. Versículos 18 a 21 aí. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, pertencente a ele, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, não pertencem ao mundo, você foi comprado pelo sangue de Jesus. Por isso o mundo vos odeia. Basta ser de Cristo. Basta ter um relacionamento profundo da videira e ramos. Ele diz: lembrai-vos da palavra que eu vos disse.
Não é o céu maior do que o seu Senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Aí diz, tudo isso, preste atenção, gente, o que diz aqui, tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, não é por causa dos nossos erros, não, das nossas falhas, não, das nossas aberrações, é por causa do nome do Senhor, porquanto não conhece aquele que me enviou. Jesus disse, se o mundo vos odeia, lembrai-vos que começou por mim. E se você pertence a mim, vai odiar também a você. Se estão concordando com tudo com você, você está dando a forma do mundo. E a ideia bíblica é que não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que você seja conformado com Jesus Cristo. E aqui, meus queridos, diz aqui, o mundo rejeita Cristo e, portanto, rejeitará os que vivem segundo Ele. A Bíblia nos mostra que os que querem viver piamente padecerá perseguições, 3,12 de 2 Timóteo. Então, dá uma olhada para você, da sua conduta de vida, se o mundo está concordando com você, alguma coisa está errada. Nós somos, claro, um país laico, liberdade pelo menos ainda tem, mas tem gente que se puder pegar a tua goela assim, acaba com a tua vida. Odeia a sua vida. Quantas vezes ouvi isso, as pessoas dizem, eu odeio você. Eu disse, você está me dando um privilégio que eu nunca tive, de uma pessoa declarar que me odeia face a face, mas eu amo. E como essa pessoa se converteu, agarrou meu pescoço e disse, eu amo você. Meus queridos, vamos aplicar isso à nossa vida. Esses versículos 18 a 21. Ser rejeitado por viver em santidade não é derrota. Eu acho interessante que muitas vezes eu até ouço pregadores afirmarem que problemas sérios, adversidades, perdas materiais ou coisa outra, até física mesmo e na saúde, é uma derrota. Não, é algo tão substancial que nos move para cima. Paulo disse com uma coisa linda, extraordinária, 2 Coríntios capítulo 1, 3 a 5, nós passaremos por tribulação e nós seremos consolados para que com a consolação que somos consolados, poderemos consolar os que passarão por igual tribulação. Então, o problema na sua vida, as dificuldades na sua vida, as perseguições na sua vida, são necessárias para você crescer mais e ter uma oportunidade de glorificar a Deus com a sua vida. Infelizmente, como eu já disse, Deus fala que vai ter, Deus vai acontecer. Ele diz, olha, eu estou dizendo isso, que quando acontecer, mas a gente, quando acontece, quer pular fora do barco. Quantas pessoas podem estar fora do caminho por conta de bobagens, dificuldades outras. E Jesus Cristo mostra aqui, meus queridos, se você pertence, vai passar. É o único povo do mundo que pode dar uma referência do cristianismo autêntico, verdadeiro, é o crente verdadeiro em Cristo Jesus. O mundo ama os que são seus, Jesus Cristo fala. Mas quem nasceu de novo, regenerado verdadeiramente, é diferente. É tão espantoso, maravilhoso,
Quando sofremos por amor a Cristo, por Cristo, participamos também da sua glória, da sua vitória. Mas Mateus 5, 1 a 12, Jesus vai colocando as relações. Eu queria colocar só 2 versículos. 11 e 12, vamos ler aí. Vou ficar fora do foco aí. Vamos lá? Eu fico triste muitas vezes que nós cantamos aquela música espetacular, maravilhosa. Não precisa ser reconhecido por ninguém. Mas quando não se dá atenção, parece uma planta malícia. Não vão mais para a igreja. Não tem prazer de estar com. Isso não é cristianismo, não. Isso é outra coisa qualquer. Aqui Jesus Cristo disse: olha, me perseguiram, vão perseguir vocês. E quando acontecer, olha, eu avisei. Eu acho que as mães fazem isso, né? Com os meninos, né? Menino, faça isso, menino, faça aquilo, menino, né? Quando acontece, eu não avisei. Né? Já dissesse isso, Ediano? Hein, Ellen? Ele já ouviu isso? E Deus, reiteradas vezes, diz: vai acontecer. Vai acontecer. No mundo tereis aflições. Mas acho que não é comigo, não. Aí ele disse: mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Eu vim para que dar paz a vocês. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci. Você vai passar. Dentro desses versículos, vamos dar uma ilustração. É como um barco que navega contra a correnteza. O cristão não se move na direção do mundo. Ele segue sempre, apesar de, na direção de Cristo. Ainda que o vento sopre contra. Não entrego os pontos, eu estou com Cristo. Eu vou com Cristo. O ódio do mundo não deve nos abater. Pode levantar falsos testemunhos contra você, bater em você, já levei pedrada, já puxaram o punhal para mim, já puxaram uma faca. Eu estou aqui enquanto o Senhor me quiser aqui. Mas não vou arredar o pé de seguir ao Senhor. O mundo odeia você. Isso não deve lhe abater, mas deve lembrar que somos de quem somos, o que somos e a quem seguimos, que é Jesus. Em terceiro lugar, meus queridos, o testemunho do Espírito é nossa força. 26, 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, ele já veio, o Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. É tão extraordinário, tão maravilhoso. 23 de outubro de 76, às 7h19 da noite, ou 19, indo para uma igreja, não era crente em Jesus. Eu afirmava categoricamente: ninguém pode dizer que está salvo. Isso é se gloriar, é se achar melhor do que os outros.
Mas eu fiz uma oração de entrega total da minha vida e convencido pelo Espírito que eu não queria, como diz 16:8 aí, de João, eu passei a dizer, ninguém pode dizer que eu não estou salvo. Por quê? Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É Ele que diz, você é meu. É Ele que diz, você é filho de Deus. É Ele. Não a religiosidade superficial, não é uma frequência a um templo, às reuniões. É o Espírito na vida. Porque nós fomos comprados por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus, 6:20 e 1 Coríntios. Passei a falar dele agora. Fui para um templo da Igreja Presbiteriana de Campina Grande, esperando que o pastor fizesse o apelo, ele não fez esse dia, que o nosso pastor lá fazia apelo. Eu disse, mas a partir de hoje eu sou, porque o Espírito me dominou e eu fiquei impregnado em amar Jesus Cristo, amar a sua palavra, amar aos da sua palavra, frequentar assiduamente, não perdia, já não estava perdendo, não perdi nenhum culto. Até hoje eu só troco um culto por outro. Porque não há coisa mais gostosa de estar com os irmãos, glorificando ao Pai em nome do Filho. Não sei porque você não tem esse desejo contínuo. É bom analisar. O Espírito Santo leva a orar, leva a meditar, leva a proclamar, leva a estar juntos. É o papel do Espírito Santo. Aqui Jesus promete o Consolador, que já chegou, já está conosco, já está em nós, o Espírito da verdade que testificará dele. Mas ele completa. E vós também testificareis. Então não tem como você ser de Cristo não pregar o Evangelho, você ser de Cristo não ganhar vidas para Cristo. Está fora da centralidade das Escrituras. Vos farei o quê? Pescadores de homens. Meus queridos, vamos pensar nisso. O Espírito Santo é quem capacita, quem sustenta o testemunho fiel. Capacita a ser, capacita a viver. Porque sem Ele nós não podemos nada fazer. Quando Jesus Cristo disse, sem mim nada podeis fazer, ele quer dizer que o outro Consolador, que era da mesma estirpe, do mesmo poder, da mesma essência, vai estar em vocês, comunicando isso, mas quer que você comunique a obra do Calvário por vocês. A aplicação desse texto que nós lemos, 26 e 27, meus queridos, quando o mundo rejeita a nossa voz, o Espírito fala por meio da nossa vida. Pode rejeitar você, odiar você. Minha família toda, com exceção de 2 pessoas, ainda não aceita o cristianismo, mas respeita. Quando tem um problema, um problemaço, uma dificuldade entre eles, telefona para mim. Nós precisamos, amados, ser referência. Mesmo diante da oposição, o Espírito nos dá coragem. O Espírito Santo nos dá discernimento. O Espírito Santo nos dá perseverança. E a grande doutrina da reforma, perseverança dos santos, na verdade é perseverança do Espírito Santo nos santos, que dá força, que realmente, vamos lá, eu estou contigo. Quando Jesus Cristo disse, estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, está dizendo que o Espírito Santo está aí, dando força. O grande problema é o quê? A falta de vitamina para o crente.
vitamina BO, Bíblia e oração. Igreja. Precisamos, viu, Ricardo? Ser boiadeiros. Precisamos ser boiadeiros. Criar um boi, pelo menos um boi. Pedro tem um bocado, mas você precisa conhecer um boi. Bíblia, oração, igreja. Bíblia, oração, igreja. Suas decisões, qualquer um que seja, tem que ser centrada na palavra, na Bíblia. Se você quer ter direção, ter força para viver, oração, porque faz com que o Espírito Santo pegue essa Bíblia e joga no teu coração. Igreja, lugar de convívio, de força um ao outro, como diz 10 de Hebreus 24, 25. O escritor de Hebreus foi extremamente otimista quando ele, não deixando de congregar, como é costume de alguns, hoje ele diria, não deixando de congregar, como é o costume de muitos ou da maioria, que é uma vergonha os crentes não gostarem de congregar. Não é de Cristo isso. Aplicando isso, amados, o Espírito Santo nos lembra de tudo o que Jesus ensinou. Como é que você vai lembrar do que você não estudou? Como você vai lembrar do aquilo que você não leu? É mesmo que aquele crente que está se preparando para o Enem, não relaxa, não estuda, não faz nada para passar, e quando chega na hora, Deus ilumina a minha mente, mostra. Isso é besteira. Ele vai lembrar do que vos tenho falado, tudo que tenho falado. Ilustrando, gente, como uma vela, é como uma vela em meio ao vento. O sopro tenta apagar, mas o Espírito é o óleo que mantém a chama acesa. E a maneira dele deixar você aceso é pela oração, pela meditação. Não testemunhamos sozinhos. O Espírito Santo é quem fala através de nós. Aqui está uma pessoa que jamais poderia pregar o Evangelho. Jamais poderia ser pastor. Eu acho que até hoje eu fico pensando, porque Deus me chamou, porque eu não tinha nenhuma característica para tal. Minha mãe dizia até, como é que esse menino vai ser pastor se não nem fala? Hoje eu posso dizer a você, não posso deixar de falar do que tenho visto e ouvido. Ele me impulsiona toda hora. É impossível passar 5 minutos, 10 com uma pessoa sem falar dele. Concluindo, meus queridos, Jesus nunca prometeu aceitação, não. Nunca prometeu a aceitação do mundo. Pode ter certeza, até dentre os nossos. Porque nós não sabemos quem é quem dentro da igreja. E as pessoas ficam com aquela besteira, eu vou sair da igreja porque fulano... Eu lá sei que essa pessoa é verdadeiramente crente. Ninguém sabe. O mundo... Jesus Cristo dizendo que o mundo não vai me aceitar, mas a presença do Espírito, sim, estará sempre com você, se você é. A Bíblia nos mostra, aquele que não tem o Espírito, tal não é dele. 8:9 de Romanos. E Jesus Cristo não diz a mim, não diz a você, sereis amados por todos.
Mas disse: serão minhas testemunhas. E essa palavra testemunha é muito forte. É alguém que não só fala do que ouviu e viu, mas que está pronto a morrer por este Jesus que lhe chamou. Testifique, mesmo quando o mundo se calar. O amor é a nossa bandeira, a cruz é o nosso símbolo, o Espírito é nossa força. O mundo pode não compreender nosso amor, mas o céu reconhece a quem amamos. O céu, lá dentro. Se o mundo tem esfriado seu amor, deixa o Espírito Santo reacender essa chama em você. Porque o amor de Cristo é a única resposta que o ódio do mundo não consegue vencer. Pode matar teu corpo. Pode acabar com a sua vida física, mas ninguém pode tirar você dele. E a Bíblia nos mostra, queridos, vocês têm que ter medo. Aqueles que matam o corpo não devem ter medo, quer dizer, o que você deve ter medo é aquele que mata o corpo e joga a alma no inferno, que é Deus. Tema a Deus. Se você é dele, ele está em você, pela habitação do Espírito Santo. Amém.